Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela, eu sou agente de educação ambiental do SESC Birigui e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o universo das abelhas. Quando eu falo a palavra abelha, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? Bom, muitos vão me responder que é a abelha Apis, aquela abelha que tem um ferrão, que tem as faixinhas amarelas no abdômen e que facilmente a gente encontra o mel dela no mercado. Mas essa abelha, ela também é conhecida como abelha africana ou abelha europeia. E por conta desse nome, a gente pode entender que são abelhas que não são originárias aqui do Brasil, né? São conhecidas como abelhas exóticas. Você já deve ter ouvido falar da atividade de criação dessas abelhas, que é chamada de apicultura. A apicultura vem do termo o nome da espécie, que é a Apis mellifera. Bom, mas além dessa abelhinha, né, que é a mais conhecida, existe uma grande variedade de espécies no mundo inteiro, né? Para você ter uma ideia, existem cerca de 20 mil espécies de abelhas, né? Dessas 20 mil espécies, apenas uma pequena parte forma colmeia e produz mel. A grande maioria delas, na verdade, são chamadas de abelhas solitárias, ou seja, são abelhas que não formam colmeia e não produzem mel, né? São abelhas que nidificam sozinhas, né? Não precisam de outras. Um exemplo de abelha solitária bastante conhecida é a abelha da orquídea, que visita a orquídea para fazer a sua polinização. Ela tem uma coloração azul esverdeada, meio metalizada. Bom, além disso, eu queria falar um pouquinho do Brasil. O Brasil é um país conhecido mundialmente pela sua grande biodiversidade e com as abelhas não seria diferente, né? O país concentra cerca de 3 mil espécies de abelhas. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um grupo específico, que são as abelhas nativas sem ferrão. Isso mesmo, são abelhas que não possuem ferrão. Na verdade, o ferrão delas está atrofiado. Então elas não usam o ferrão como estratégia de defesa. Então são abelhas que a gente não precisa ter um cuidado excessivo, diferente da abelha Apis, que a gente tem que ter muito cuidado ao se aproximar dela. Bom, as abelhas nativas sem ferrão, elas também são conhecidas como abelhas indígenas, porque elas são originárias aqui do nosso país. E elas também são conhecidas como meliponíneos. E a atividade de criação dessas abelhas é chamada de meliponicultura. É uma atividade milenar. Ela é datada desde os primeiros índios que ocuparam aqui o nosso território. Os índios da América Central e da América do Sul já extraíam os produtos das abelhas para o seu dia a dia, para a sua alimentação, como remédio e também nos rituais religiosos. Para vocês terem uma ideia, os primeiros registros do uso dos produtos das abelhas foi com os povos maias. No Brasil, a gente tem registro dos índios Kayapó. Os Kayapós, eles utilizavam o mel das abelhas sem danificar a colmeia. Então a gente já percebe um uso sustentável, um manejo sustentável que eles tinham com esses animais. A meliponicultura é uma atividade com muito potencial para gerar renda. Ela também fortalece a identidade cultural da região e, além disso, ela ajuda a conservar essas espécies. A conservação das abelhas é um tema de relevância global. As abelhas, elas são insetos polinizadores. São os maiores polinizadores que nós temos no mundo. Então, a polinização, que é feita por esses insetos, acontece quando a abelhinha vai buscar alimento nas plantas. Então, quando ela visita uma plantinha, né, quando ela vai buscar o néctar e o pólen, ela carrega consigo para a sua colônia e com isso ela faz a transferência das células masculinas reprodutivas da planta para um receptor feminino de outra planta ou da mesma planta. Com a polinização, existe o desenvolvimento de frutos e de sementes, que faz parte da nossa alimentação, né? As abelhas estão desaparecendo em diversas regiões do mundo. E não é por conta de um fator só, são múltiplos fatores que estão causando o desaparecimento das abelhas. Por exemplo, o avanço do agronegócio, a expansão das monoculturas, as mudanças climáticas e principalmente o uso indiscriminado de agrotóxicos.
Então, por isso que se a gente quer conservar as abelhas, é muito importante que a gente conserve as matas e as florestas. Bom, outra curiosidade que eu queria trazer para vocês é que as abelhas, elas são responsáveis pela reprodução de 80% das matas, das florestas e das áreas verdes. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês um ninho de abelha jataí e vocês vão poder entender como que funciona a estrutura dessas abelhas. Aqui, como vocês podem ver, é a entrada do ninho da jataí. Cada abelha nativa sem ferrão vai ter uma entrada característica da espécie. Essa é característico da jataí, é um tubinho bem fininho e ele é uma estratégia de defesa, porque aqui é o único local onde os indivíduos conseguem entrar no ninho e também passam poucos indivíduos nesse tubinho, o que faz com que, se houver alguma invasão, elas consigam se proteger mais rapidamente. Bom, agora aqui vocês podem ver, bem no meio a gente tem as células de cria. É aqui onde a rainha vai depositar os seus ovinhos. Esses ovinhos vão eclodir uma larva, essa larva vai sofrer metamorfose e depois de um tempo ela vai virar um indivíduo adulto. Aqui vocês estão vendo as operárias, elas estão fazendo a maior parte da força de trabalho do ninho. E aqui vocês podem ver desse lado, os potinhos mais escuros é o potinho de mel, é onde é armazenado o néctar que vai virar esse mel gostoso. Também cada espécie vai ter um mel característico com sabor diferenciado. Do outro lado a gente tem os potes de pólen, que eles são separados dos potes de mel, O pólen é a fonte de proteína dessa colônia. E vocês podem ver que ele é bem amarelinho. Com licença, abelhinhas. Ele é parece um pozinho mesmo. E essa vai ser a base da alimentação dessa colônia, O néctar, que vai virar o mel, e o pólen, que é a fonte de proteína. Então, como vocês puderam conhecer agora, os produtos das abelhas, eles têm propriedades incrivelmente medicinais, terapêuticas. O mel, a própolis, o pólen tem sido cada vez mais estudado pela ciência e ao longo dos anos a gente tem visto um grande avanço aí nas pesquisas mostrando todos esses benefícios que as abelhinhas trazem para nós, seres humanos, e também para todas as outras espécies, pois a gente vive num ecossistema onde tudo é interligado. E além disso, vocês puderam observar que existe uma simetria, existe uma organização no ninho, existe uma harmonia, existe cooperação, que são valores que a gente tem muito ainda que aprender com esses pequenos insetos. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.